Excelência, líder Pela ordem, senhor presidente. Costa. Senador Magno Malta, pela ordem. Senador, hoje eu Antes de até chamar peço aos meus colegas, chamar o passei ali, falei com a senadora Ângela, a senadora... É para fazer um registro doloroso e repugnante para todos nós, cidadãos que amamos a vida e amamos criança. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência, da cruzada contra a pedofilia e abuso de criança que eu comandei nesse país. A minha vida mudou. Eu não consigo conviver, senador Jorge, com o pedófilo e nem com seu crime de pedofilia. É uma figura asquerosa, enigmática. O pedófilo é uma sombra capaz de enganar a todos. Quando eu comandei a CPI da pedofilia, muita gente foi presa no Brasil e a nossa legislação. E nessa minha grande cruzada, eu prendi religiosos e prendi pastores também. Aí ressalvo, não existe padre pedófilo e não existe pastor pedófilo. Aí alguém pergunta, mas você diz, e nós acompanhamos, que padres foram presos e continuam sendo presos, e pastores também foram presos e continuam sendo pegos por aí. Mas não existe nem padre nem pastor pedófilo. O que existe é criminoso, bandido, que se valeu da vida sacerdotal para se aproximar de maneira fácil de crianças para poder adorar. E quando um pedófilo abusa de uma criança e ele é pego, ele foi revelado. Se a investigação for justa e profunda, haverá de descobrir uma centena de sofrimento, de lágrimas e sangues ao longo da vida desse desgraçado. Eu recebi com muita tristeza, e sendo conclamado por lideranças no Brasil inteiro, e digo lideranças do segmento evangélico, pastores, líderes de todos os lugares desse país, me concitando a que hoje fizesse esse pronunciamento por responsabilidade, porque envolve nome de pessoas, senador Jorge. Eu fui buscar os fatos. E o fato é que a pastora Bianca Toledo, casada com o senhor Felipe, e o sobrenome deve ser alemão, mas eu pronuncio, é um Felipe Hendricks, ela descobriu que esse pastor, falso pastor, estava abusando do seu filhinho de 5 anos de idade. Hoje pela manhã, ontem comecei, falei com a delegada, doutora Cristina. A prisão dele, ele está preso no Rio de Janeiro, numa das unidades de Bangu, foi decretada pelo doutor Paulo César Vieira Carvalho Filho, da 17ª Vara Criminal. E eu tenho aqui a decisão do magistrado. Pois bem, o garoto relata todos os fatos. O garoto já foi ouvido por psicólogo, psiquiatra. A delegada que tem o caso na mão hoje, senador Jorge, é a doutora Cristina, a mesma delegada do caso do abuso coletivo no Rio, uma mulher linha dura, preparada, sensível e que, como eu e Vossa Excelência, não admitimos abuso de criança. Nós não admitimos nem violência com adulto, quanto mais violência sexual, moral e emocional contra a criança. Por isso, falei com a delegada. Eles entraram, o delegado, o advogado dele, entrou com um HC no Tribunal do Rio de Janeiro, que caiu na mão da doutora Maria Sandra Caiate. E eu sei que ao longo da vida, em que tenho militado nessa causa, que me causa repulsa e revolta, porque sou cristão, senador Jorge, eu não
cometo a fraqueza de falar em pena de morte. Mas nós precisamos ter prisão perpétua nesse país para três tipos de gente. Para narcotraficante, abusador de criança e corrupção. Mas abuso de criança, eles são contumazes, eles são irrecuperáveis. Por isso essa figura não pode voltar à rua. Então esse falso pastor, Felipe, que internado, após saber que a esposa tinha tomado conhecimento do abuso contra as crianças, hoje pela manhã, algumas ex-funcionárias e funcionárias atuais estavam depondo, porque já sabiam do comportamento dele na ausência da mãe com a criança. Ele tentou um suicídio, foi internado, e lá ele confessou o seu abuso e assumiu o seu homossexualismo, que até aí eu não tenho nada a ver com isso. A regra da boa convivência é o respeito. Quer ser homossexual, a opção é sua, é problema seu. Eu estou tratando aqui da questão do crime de pedofilia, do crime de abuso, e confio nas autoridades do Rio de Janeiro para que esse crime não fique impune, até porque quando presidia a CPI do narcotráfico, da pedofilia, o Ministério Público do Rio me cedeu 2 aguerridas promotoras, uma psicóloga juramentada, que esteve comigo 3 anos e meio, enfrentando todos esses casos de abuso. Por isso eu espero que o caso desse falso pastor, desse Felipe, ex-esposo da pastora Bianca, não que é decepção para o segmento evangélico. É preciso que esse tipo de gente seja expurgado, que esse tipo de gente seja mantido na cadeia, porque onde tem gente, onde tem trigo, tem joio. E reafirmo, não tem pastor pedófilo, tem criminoso que entra no exercício sacerdotal, tem padre criminoso no exercício sacerdotal. E ao concluir desse inquérito, e se for a fundo vai encontrar mais coisa, que esse pernicioso, que esse desgraçado permaneça preso e que apodreça na cadeia para poder pagar o seu crime. Muito bem, senador Magno Malta. Irmão, hoje, senador Jorge, é a doutora Cristina, a mesma delegada do caso do abuso coletivo no Rio, uma mulher linha dura, preparada, sensível e que, como eu e Vossa Excelência, não admitimos abuso de criança. Nós não admitimos nem violência com adulto, quanto mais violência sexual, moral e emocional contra a criança. Por isso, falei com a delegada. Eles entraram, o delegado, o advogado dele, entrou com um HC no Tribunal do Rio de Janeiro, que caiu na mão da doutora Maria Sandra Caiate. E eu sei que ao longo da vida, em que tenho militado nessa causa, que me causa repulsa e revolta, porque sou cristão, senador Jorge, eu não cometo a fraqueza de falar em pena de morte. Mas nós precisamos ter prisão perpétua nesse país para três tipos de gente. Para narcotraficante, abusador de criança e corrupção. Isso me concitando a que hoje fizesse esse pronunciamento por responsabilidade, porque envolve nome de pessoas, senador Jorge. Eu fui buscar os fatos. E o fato é que a pastora Bianca Toledo, casada com o senhor Felipe, e o sobrenome deve ser alemão, mas eu pronuncio, é um Felipe Hendricks, ela descobriu que esse pastor, falso pastor, estava abusando do seu filhinho de 5 anos de idade. Hoje pela manhã, ontem comecei, falei com a delegada doutora Cristina. A prisão dele, ele está preso no Rio de Janeiro, numa das unidades de Bangu, foi decretada pelo doutor Paulo César Vieira Carvalho Filho, da 17ª Vara Criminal. E eu tenho aqui a decisão do magistrado. Pois bem, o garoto relata todos os fatos. O garoto já foi ouvido por psicólogo, psiquiatra.
delegada que tem o caso na mão. Excelência, líder Pela ordem, senhor presidente. Costa. Senador Magno Malta, pela ordem. Senador, hoje eu Antes de até chamar peço aos meus colegas, chamar o passei ali, falei com a senadora Ângela, a senadora... É para fazer um registro doloroso e repugnante para todos nós, cidadãos que amamos a vida e amamos criança. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência, da cruzada contra a pedofilia e abuso de criança que eu comandei nesse país. A minha vida mudou. Eu não consigo conviver, senador Jorge, com o pedófilo e nem com seu crime de pedofilia. É uma figura asquerosa, enigmática. O pedófilo é uma sombra capaz de enganar a todos. Quando eu comandei a CPI da pedofilia, muita gente foi presa no Brasil e a nossa legislação. E nessa minha grande cruzada, eu prendi religiosos e prendi pastores também. Aí ressalvo, não existe padre pedófilo e não existe pastor pedófilo. Aí alguém pergunta, mas você diz, e nós acompanhamos, que padres foram presos e continuam sendo presos, e pastores também foram presos e continuam sendo pegos por aí. Mas não existe nem padre nem pastor pedófilo. O que existe é criminoso, bandido, que se valeu da vida sacerdotal para se aproximar de maneira fácil de crianças para poder abusar. E quando um pedófilo abusa de uma criança e ele é pego, ele foi revelado. Se a investigação for justa e profunda, haverá de descobrir uma centena de sofrimento, de lágrimas e sangues ao longo da vida desse desgraçado. Eu recebi com muita tristeza, e sendo conclamado por lideranças no Brasil inteiro, e digo lideranças do segmento evangélico, pastores, líderes de todos os lugares desse país. Mas abuso de criança, eles são contumazes, eles são irrecuperáveis. Por isso essa figura não pode voltar à rua. Então esse falso pastor, Felipe, que internado, após saber que a esposa tinha tomado conhecimento do abuso contra as crianças, hoje pela manhã, algumas ex-funcionárias e funcionárias atuais estavam depondo, porque já sabiam do comportamento dele na ausência da mãe com a criança. Ele tentou um suicídio, foi internado, e lá ele confessou seu abuso e assumiu o seu homossexualismo, que até aí eu não tenho nada a ver com isso. A regra da boa convivência é o respeito. Quer ser homossexual, a opção é sua, é problema seu. Eu estou tratando aqui da questão do crime de pedofilia, do crime de abuso, e confio nas autoridades do Rio de Janeiro para que esse crime não fique impune, até porque quando presidia a CPI do narcotráfico, da pedofilia, o Ministério Público do Rio me cedeu 2 aguerridas promotoras, uma psicóloga juramentada, que esteve comigo 3 anos e meio, enfrentando todos esses casos de abuso. Por isso eu espero que